ser para a glória de Deus. Então o texto está claro ali, ó, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então o seu relacionamento tem que ser para ele. A sua vida profissional tem que ser para ele. A sua vida relacional, familiar, de amizade tem que ser para a glória de Deus. Só esse princípio já revoluciona essa maneira de nos relacionarmos. Por quê? Porque eu tenho entendimento de que tudo que eu faço ou que eu venho a fazer tem que ser para a glória de Deus. Glorifique a Deus, agrade a Deus. Por quê? Porque o caminho de Deus é perfeito. Por que eu fui criado? Essas são duas perguntas aí existenciais, né? Por que fui criado e por que eu existo? Essa pergunta está no coração de cada ser humano. Se você for conversar com pessoas, você conversa sobre isso com certeza, você vai perceber que as pessoas têm esse questionamento. Por que eu existo? Por que eu fui criado? Então nós temos que responder essas perguntas nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá? Então nós temos que voltar à criação, né? Então olha aí, Gênesis 1:6 vai dizer assim, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Por que façamos? Unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, uma Assembleia Santa na eternidade. Eles decidiram então criar o homem, né, à sua imagem. Então façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dê a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então nós entendemos, sabemos pela palavra de Deus, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser na criação foi criado à imagem e semelhança de Deus, a não ser o homem e a mulher. Ok? Como é que Deus fez? Olha para a mulher ali. Que maravilha. Vamos lá. Olha aqui. Criou Deus, então, pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você pode ver que Deus abençoou o relacionamento entre homem e mulher. Está claro nesse texto em Gênesis que Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Então nós entendemos pela palavra de Deus que deve ser um relacionamento entre homem e mulher, não entre homem e homem e não entre mulher e mulher. A vontade de Deus, nós vamos entender por quê, porque homem e homem não vai conseguir cumprir esse propósito, multiplicar, vai? Não vai, e nem mulher e mulher. Por isso que o propósito de Deus foi criar homem e mulher, uma sua genitália propícia, né, para que haja o quê? Multiplicação. Para que sejamos fecundos, multiplicar e encher a terra. Então aí nós vamos entender um pouquinho mais além. Então. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Pensa comigo aqui. Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu uma ordem para que eles se multiplicassem, qual era a intenção de Deus em dar essa ordem a Adão e a Eva? Pensa, eles foram criados à imagem e semelhança do Senhor, de Deus. E Deus falou assim, ó, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Porque à medida que eles se reproduzissem, o que aconteceria? A imagem de Deus seria multiplicada na terra. Isso é fundamental você entender. Né? Que o homem, ao se multiplicar, ele multiplicaria também a imagem e semelhança do qual ele foi criado. Ok? Vamos lá. Então Deus deu uma ordem a eles: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente comerás. Você viu que chegou ali?
disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. Olha aqui. Então, olha aqui, eles tinham uma ordem de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos perceber, pela palavra de Deus, que eles desobedeceram ao Senhor. Isso trouxe várias consequências para nós. Nós não vamos tentar muito nesse mérito nessa noite, mas se você ler lá a Bíblia, gente, você vai ver que a terra sofreu maldição. O homem tinha que, a partir de então, trabalhar pelo suor. Na verdade, o trabalho não foi consequência da queda, né, irmãos? O homem já trabalhava no jardim do Éden antes da queda. Qual foi a consequência, então, pós-queda para o homem? Fadiga, suor pelo trabalho. Então, o homem tem que trabalhar mesmo. O homem foi criado para o trabalho. Chega de preguiça e vamos trabalhar. Então, essa foi a consequência aí. Nós vamos ver a atitude deles, incredulidade, porque eles não acreditaram, eles não creram naquilo que Deus havia dito. Eles decidiram viver uma vida de independência e, por fim, desobedeceram a uma ordem de Deus. Qual é o pecado do homem hoje? Está lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo ser humano nasce nessa condição. Porque todos pecaram. O salário do pecado é o que, irmãos? A morte. O que é morte na Bíblia? Separação, ruptura, né? Quebra de relacionamento, né? Separação. O homem foi separado da graça e da glória de Deus. Olha aqui. Salmo 90, se eu não me engano, vai dizer que Deus, Ele vive de eternidade em eternidade. Então Deus, nessa linha da eternidade à eternidade, Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem, pensa comigo, a sua imagem e semelhança, e deu uma ordem para eles, para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Por quê? Porque à medida que eles se multiplicassem, Deus ia encher a terra da sua própria imagem. Da sua própria imagem. Só que nós vimos nessa noite que o homem desobedeceu, que o homem pecou, que o homem escolheu viver uma vida distante dessa linha de propósito eterno de Deus. Observa que eles estavam nus, e a Bíblia diz que eles não se envergonhavam, né? Eles viviam ali no jardim do Éden. Alguém sabe o que significa a palavra Éden? Paraíso. Deus colocou o homem no paraíso. A palavra Éden, na verdade, ela tem sentido do hebraico, planície ou estepe. Tem um sentido na Septuaginta, com a linguagem do grego, fala que Éden significa lugar de delícias, paraíso. Então pensa que Deus criou o homem e colocou no paraíso. Colocou o homem para que tivesse comunhão plena com Ele. E a Bíblia vai dizer que Deus, na viração do dia, entardecer, Ele vinha e tinha o que com o homem? Relacionamento. Esse homem, eles viviam tanto debaixo da graça e da glória de Deus, que eles estavam nus e não se envergonharam. Só que após a queda, o homem sempre tentando esconder os seus pecados e culpas, o próprio homem constrói um tipo de veste para cobrir a sua nudez, cobrir a sua vergonha. Então nós vamos observar isso nesse texto aqui. Olha aqui. Olha Tiago 1:14-15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Cara, pecado é igual gravidez.
Você pode saber, o pecado é igual a gestação. O pecado começa pela cobiça, né? E se desencadeia uma série de situações até que, por fim, né, o filho nasce, e o filho nascendo é o pecado sendo consumado. Quer ver como isso é verdade? Pensa comigo, lembra comigo de Davi. Davi, no tempo onde ele deveria estar na guerra, ele estava no alto do palácio. E no alto do palácio, ele viu quem? Batseba. Batseba era uma mulher bonita, formosa. Ela estava tomando banho, se não me engano, sei lá. Mas ele colocou o olhar naquela mulher. O que começou naquele momento ali? Cobiça. O que Davi deveria ter feito? Oi? Ir para a guerra, tudo bem, mas o que ele deveria ter feito de imediato, já que não foi para a guerra? De alguma maneira tinha que sair daquela situação. Tocar harpa, para orar, né? Uma coisa nesse sentido. Mas observe, Davi continuou. Olha a barriga sendo gerada. Presta atenção. Olha a barriga sendo gerada aqui. Davi deu vazão à situação. O que ele mandou fazer? Mandou chamar Batseba. Olha como é que o pecado ele é uma reação em cadeia. Então Davi começou na cobiça, olhou para aquela mulher, desejou, ela mandou chamá-la. Eles tiveram então ali relação sexual, ela veio se achar grávida e o filho nasceu. Se Davi tivesse abortado o processo no alto palácio, não teria acontecido. Então que o pecado é a mesma coisa, vai começar na cobiça. Cabe a nós abortar esse processo. Porque se você não abortar o processo, a barriga vai crescer e o filho vai nascer. Então o pecado é assim, ninguém cai da noite para o dia. Você não cai da noite para o dia, você pode ter certeza que teve um momento onde a cobiça foi gerada e você permitiu que o processo fosse desencadeado. Então por isso que nós temos que estar ligados, porque nós somos tentados, né? E muitas vezes começa pela cobiça, pelo desejo desenfreado. Então cabe a nós abortar o processo, senão o filho vai nascer, o pecado vai ser gerado. Olha aqui Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos em Adão pecaram. Né? Então todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Está falando desse texto? Porque o salário do pecado é a morte, separação. Olha, isso aqui é fundamental você entender aqui. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3, ele chamou 7. Então, o que o pecado gerou na imagem de Deus no homem? Pensa comigo. Qual era o propósito de Deus ao mandar esse homem e mulher se multiplicarem, encher a terra da imagem de Deus? Após queda, observa que esse homem estava aqui. Ele saiu da linha de eternidade e veio para um outro caminho. E nesse caminho, nessa condição aqui, eles geraram filhos à sua própria imagem. Ele já não era possível eles gerarem filhos à imagem de Deus. Por quê? Porque o pecado desfigurou a imagem de Deus no homem. Então esse homem aqui é inútil. Esse homem aqui consegue cumprir o propósito de Deus? Não consegue. O propósito eterno de Deus. E qual foi a consequência de um homem reproduzir filhos da sua própria imagem? Gênesis capítulo 6 vai falar de quê? De Noé. Qual era o contexto da geração de Noé? As pessoas eram boas? Não. O texto bíblico vai dizer em Gênesis 6 ali, que ela é continuamente mal todo desígnio do coração humano. E a justiça de Deus, através da arca, através do dilúvio, veio exatamente porque o homem multiplicou a imagem desfigurada de Deus. Portanto, toda a terra se encheu de maldade, malignidade. Então olha aqui. Opa, aqui ó, Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito,
sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. Inúteis. Esse homem aqui, essa mulher, eles são inúteis em reproduzir algo que foi determinado por Deus na eternidade. Então não há quem faça o bem, nenhum sequer. O que Deus fez aqui? Olha aqui, se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, essa seria a nossa condição. Fora do propósito eterno de Deus. Então o que Deus fez? Olha aqui, ó. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro, toda a carne justamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Romanos 11:32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. Porque Deus então amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Deus passa por Jesus. Então o que Deus fez? Enviou Jesus. Vamos entender isso aqui? Jesus sempre existiu, sim ou não? Onde está isso na Bíblia? João, Verbo, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era aqui o texto. Poxa! No princípio era o Verbo. O princípio aqui é o quê? A criação, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. As grandes heresias, as grandes seitas, com certeza vão bater aqui, ó. Conversa, bate um papo com o testemunho de Jeová. Eles não creem que Jesus é Deus. Mas nós cremos. Porque a palavra de Deus diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então Jesus, se ele é Deus, ele é eterno. Sim ou não? Então ele estava na eternidade com o Pai. Chegou o momento da história da redenção, ele se fez homem. Gálatas 4:4 vai dizer assim, ó: vindo a plenitude dos tempos, enviou Deus Jesus, nascido de mulher, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, esse tempo aqui é o tempo chamado Kairos. Foi nesse tempo, então, que Jesus então assume uma forma humana, em algo chamado de encarnação. Né? É igual falar, deixa eu ver se texto aqui, ó. Aqui, ó, João 14. E o Verbo então se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a da unigênito do Pai. Unigênito é o único filho. Jesus é o único filho legítimo de Deus. Unigênito ou único poderia ser usado para dizer único do Pai. O que é isso? Tá, ok. Jesus viveu quantos anos na Terra? 33 anos. 30 anos ele começou o seu ministério, porque era a idade que o sacerdote assumiu o seu ofício. Então, com 30 anos, ele começou o seu ministério e viveu aí 3 anos e meio. Ele teve uma vida perfeita. Ele nunca pecou. A Bíblia vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança.
porém ele nunca pecou. Uma vida perfeita. Ó, 1 Pedro 2,22. O qual não cometeu pecado, nem engano ou dolo algum se achou em sua boca. 10,38. Olha o ponto 4 ali. Ele fez grandes obras. É como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, no qual andou por toda parte, fazendo o bem, e curando o quê? Oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nunca pecou, fez grandes obras, morreu pelos nossos pecados, Isaías vai dizer, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos, né? Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Jesus venceu a morte. Foi exaltado, Filipenses vai dizer isso. Ele recebeu um nome, assim, todo e qualquer nome, né? Diante do qual toda língua confessará, todo joelho se dobrará, confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Ele foi então exaltado. Aí Filipenses, eu falei, 2, 9, não, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aonde entra aqui então a obra da cruz? A obra da cruz entra aqui. Preste atenção, a salvação não é um fim em si mesmo. A salvação, a cruz, a morte de Jesus foi o que tornou possível o homem retornar para o propósito eterno de Deus. Então a salvação, isso aqui é fundamental. A salvação não é um fim em si mesmo. A cruz foi uma estratégia de Deus para levar esse homem que era inútil para cumprir esse propósito de volta ao propósito eterno de Deus. O que isso tem a ver com amor? Muita coisa. Vamos chegar lá. A saber então que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não importando aos homens as suas transgressões. Nós tínhamos 3 problemas. O primeiro deles, pecado, salário do pecado e a morte. Estávamos o que? Distantes de Deus, errantes. O que Deus nos deu? Perdão dos nossos pecados. Olha aí, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. Estávamos mortos, Ele nos deu vida. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se a morte veio por Adão, quem é o segundo Adão? Jesus, através do segundo Adão, veio a ressurreição dos mortos, ou seja, da morte para a vida. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então entender que nós temos que sair do estado do primeiro Adão para o segundo Adão, que é em Cristo. Nós éramos apenas criaturas, nos tornamos filhos de Deus. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O povo fala que todo mundo é filho de Deus. Começa fiada, né? Filho de Deus é quem está em Cristo, quem tem fé em Cristo
que receberam Deus o poder ou autoridade, se tornarem, serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Então olha aqui, olha a atitude de Adão: incredulidade, independência e desobediência. Qual foi a atitude de Cristo? Fé, dependência e obediência. Olha aqui, responde essa pergunta para você aí: onde você está? Você está em Adão, incrédulo, independente e desobediente? Ou você está em Cristo, demonstrando fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vida de dependência e obediência. Onde você está, você responde. De que tipo de árvore você se alimenta? Vamos parar por aqui e vamos entrar em outra questão ali. O que é importante a gente entender aqui nesse momento aqui? Isso aqui é importante você entender. Que a salvação, a cruz, foi aquilo que nos possibilitou voltar para o propósito eterno de Deus. Olha aqui. O nosso Deus, Ele é um Deus de propósito. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Graças a Ele, nós o servimos porque Ele é um Deus de propósito. Esse propósito, não, presta atenção, o propósito não veio pós-queda. O propósito foi determinado na eternidade. Então, até mesmo antes da criação, já havia o propósito, porque o propósito de Deus ele é eterno, o propósito eterno de Deus. Então, o que é? É ter uma família. Porque a ordem foi fazer o quê? Encher, multiplicar, encher a terra. Não ter uma família de muitos filhos, semelhantes a quem? Jesus, que é o nosso padrão, que é o homem perfeito, é a nossa referência de vida. Então, vamos lá, ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, com o objetivo de quê? De glorificar ao Pai. Então isso aqui precisa estar no seu coração. Esse é o propósito eterno de Deus. Quer ver como é verdade a questão da imagem de Deus? Se tiver Bíblia aí, não vai ser, não está aqui. 2 Coríntios 3,18. Vou ler dois textos com vocês agora para a gente entrar no outro assunto. 2 Coríntios 3,18 e Romanos 8. E todos nós, com a face descoberta, olha, aqui nós já estamos no Novo Testamento, tá? Então você vê como isso é verdade. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós somos transformados de glória em glória à imagem. Então você pode observar que pela ação do Espírito nós estamos sendo transformados e restaurados àquela imagem inicial do homem na eternidade. Tem outro texto, Romanos, capítulo 8. Esse é mais claro ainda.